Cheguei! E aí, pessoal, a gente vai falar agora a respeito da organização dos seres vivos. Professor, como assim? Boa pergunta. A gente vai falar a respeito da organização dos seres vivos em 5 reinos. Você já deve ter ouvido falar a respeito disso. A respeito do reino das plantas, dos animais, fungos, protistas e moneras, também conhecido como bactérias. Basicamente, você tinha ali uma confusão de seres vivos. E a pessoa falou, vamos organizar essa bagunça? Falou, vamos organizar. E aí saiu a organização. Como é que a gente organiza? É falando planta, animal, bicho. O que a gente coloca isso aí mesmo, hein? Ah, bota de planta. Planta. Não foi assim, certo? Primeiramente, a gente vai começar do princípio. Topo. Então, a gente tem o conhecido hoje como sistema de Whittaker. É assim que fala? Dona Lourdes, me ajuda aí com a pronúncia. Então, esse sistema inclui 5 reinos. Que são, como eu já citei antes, reino plantae, fungi, animalia, protista e monera. Esses reinos eles têm classificações, ou seja, ele tem descrições das características. Para você ser enquadrado como monera, você tem que ser um ser unicelular. Então você vai ter algumas características para se adequar em cada reino. Ou seja, para você ser um monera, primeiro de tudo, você tem que ser procarionte. Você não pode ter uma carioteca. Você não pode ter membrana protegendo o seu núcleo. Tem que ter o núcleo espalhado aí pelo citoplasma. Então é formado por seres unicelulares, não, em sua grande maioria, que pode também estar juntinho. Ou seja, pode ter vários seres unicelulares juntos, formando uma colônia. Não necessariamente vão funcionar como tecido. Eles vão ser ali seres que estão próximos. Beleza? Então, são seres unicelulares procariontes. No reino plantae, você tem seres autotróficos. Lembra sempre, eles são seres autotróficos e multicelulares. Multicelular e autotrófico é planta. Você não tem planta de uma célula só, tá ok? Quando você tem ali uma alga, por exemplo, é um ser unicelular e autotrófico. Alga não é planta. Você tem agora o reino dos animais. Animais você tem seres heterotróficos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento e são multicelulares. Você não vai ter um animal de uma célula só, tá ok? Professor, mas eu já fui um espermatozoide. Metade de você foi, a outra metade foi um óvulo, tá? Então, menos. Isso aí é assunto pro 8º ano. Reino fungi. O reino fungi é um pouco diferenciado. No reino fungi, inicialmente, os fungos eles foram catalogados como plantas. O pessoal olhou e falou, que é isso? Ah, eu acho que é planta. Então bota como planta. Só que depois descobriu-se que eles não fazem fotossíntese. Então, eles não são autótrofos, eles são heterótrofos. Os fungos sobrevivem da decomposição de outros animais. Também tem aí os fungos patogênicos, né, que causam doenças, os parasitas, mas eles essencialmente são heterotróficos, eles não produzem o próprio alimento. Então, características básicas dos reinos até agora. Monera, seres unicelulares e procariontes. Reino plantae, seres multicelulares e autótrofos. Reino dos animais, seres multicelulares e heterótrofos. Reino fungi, são seres heterotróficos e uni e multicelulares. Você tem fungos de uma célula só e tem fungos de muitas células. E aí vem o cara muito diferenciado, reino dos protistas. Protista é aquele reino que aonde você não sabia enfiar o cara, você saiu colocando ali. Teve uma galera meio diferenciada, falou, e esse pessoal aqui joga num grupo só. Porque ele tem muitas características diferenciadas. Autótrofos, heterótrofos, unicelulares, multicelulares. Então você tem de tudo nos protistas. Protista tem qualidade de tudo que é jeito. Professor, e os vírus? Boa pergunta. Os vírus são uma categoria à parte. Quando você vai falar de seres vivos, você coloca 5 reinos e os vírus. Vírus, não cometa esse erro, tá? Vírus não é considerado um ser vivo, mas também não é desconsiderado.
Professor, eu não entendi nada. Seguinte, os vírus, eles têm característica de seres vivos, mas faltam outras. Então a gente não sabe qual a colocação dos vírus. Você não pode classificar o vírus como um ser vivo, mas também não pode desconsiderar ele. Então qual é a resposta se vírus são seres vivos ou não? A gente não sabe. O que a gente pode colocar é, alguns especialistas colocam o vírus como ser vivo, outros desconsideram, mas é consenso que a gente não sabe dizer ao certo se vírus são seres vivos ou não. A gente não tem como colocar eles em uma categoria, certo? Quais são as características que o vírus tem? Vírus tem código genético, vírus sofre mutação, vírus tem um tipo de reprodução. Como biólogo, como profissional, eu discordo um pouco a respeito desse tópico de vírus se reproduzir. A meu ver, o vírus não se reproduz. Ele é um sistema de linha de montagem. A gente vai observar isso mais adiante. Mas, para muitos especialistas, o consenso é que vírus se reproduz. Então, a gente vai usar esse consenso, ok? Então, vírus tem código genético, sofre mutação e se reproduz. O que vírus não tem? Vírus não tem célula. Que tipo de ser vivo é esse que não tem célula? Vírus não tem célula, vírus não tem metabolismo. O que é metabolismo? É o ato de você retirar energia de alimentos para usar em seu benefício. Vírus não tem reação ao meio ambiente. Então, o vírus está complicadinho, hein? Dona Luz, bota umas características legais de vírus aí no slide para nós. Shazam! Bota aí. Tipo isso. Então, como a Dona Lourdes colocou aí no slide, qual é o método de infecção de um vírus? Um vírus ele é um parasita intracelular obrigatório. O que isso quer dizer? Que para sobreviver, ele obrigatoriamente tem que estar em uma célula. Ou seja, ele só vai ter algum tipo de atividade dentro de uma célula. Ele precisa estar em uma. Fora da célula, o vírus não tem atividade alguma, ele não oferece risco nenhum. Ele tem que estar dentro de uma célula, beleza? Vírus são altamente específicos. O que isso quer dizer? Que o vírus ele vai infectar determinado tipo de célula apenas. Então, um vírus de resfriado, um vírus da gripe, ele vai infectar as células da via respiratória, certo? Ele não vai infectar a célula de defesa, ele vai infectar a célula do sistema respiratório, certo? Outra coisa, um vírus ele é formado essencialmente por duas coisas, de vez em quando três, mas essencialmente duas. Ele vai ser formado de cápsulas de proteínas, aquela casca, aquela cápsula que vai protegê-lo, e material genético. Só isso um vírus tem. Material genético e cápsula de proteína protegendo ele. Só. Por que eu falei que eventualmente vão ser três coisas? Seguinte, como é que um vírus vai infectar uma célula? As cápsulas da proteína vão ser identificadas pela célula como uma coisa boa. Então, o vírus vai entrar na célula enganando ela. A cápsula de proteína tem proteínas muito parecidas com a da célula que ele vai infectar. Então, a célula vai olhar e falar, nossa, isso aí deve ser uma coisa muito boa, vou trazer aqui. É mais ou menos quando uma menina olha para um cara e fala, novinha, beleza? Nossa, eu adorei as suas proteínas. E aí a menina estraga com a vida dela colocando aquele vírus maldito dentro da vida dela. É assim que acontece. Então, um vírus ele chega na célula, a célula identifica ele como uma coisa boa, traz ele para dentro e um vírus monopoliza todas as organelas da célula em seu benefício. O que isso quer dizer? Você tem ali uns ribossomos, que é o cara que faz proteína para a célula. Quando o ribossomo vê o material genético do vírus dentro da célula, ele pensa, material para trabalho. Então eles começam a trabalhar e o vírus ele tem duas instruções básicas. Fazer cópia e montar, fazer cópia e montar, fazer cópia e montar. O RNA do vírus é só isso que ele diz. Faz cópia, monta, faz cópia, monta. Só que quanto mais cópias ele tem, mais ele faz. Ou seja, eu sou um ribossomo, peguei o RNA, certo, instrução para fazer cópia. Fiz, opa, mais cópia, opa, mais cópia. Então ele vai fazendo mais e mais cópias. E não para. Até o momento em que, das duas, uma. Ou o vírus vai saindo de boa da célula, ou ele tem tanto vírus dentro de uma célula que ela explode. É isso que acontece. E aí entra o nosso terceiro componente do vírus. Quando um vírus ele sai de boa da célula, ele leva junto uma nova camada de proteínas envolvendo ele. Ou seja, além do material genético e da cápsula protegendo ele, ele vai ter agora um envelope viral. O envelope viral
é quando o vírus sai da célula e sai recoberto por uma nova camada de proteínas. Beleza? Então, nós não podemos dizer que um vírus é um ser vivo, a gente não tem esse consenso. Ele tem características de ser vivo e falta outras. Ele é um parasita intracelular obrigatório, ele tem que estar dentro de uma célula para ter alguma atividade. E ele é composto basicamente de 3 coisas: material genético, cápsula de proteínas e envelope viral, o envelope de proteínas. Por que eu falo material genético? Porque um vírus ele vai ter RNA ou DNA como seu material genético, um dos dois. Descobriu-se agora que nós temos um outro tipo de vírus, um vírus que tem os 2 tipos de material genético, RNA e DNA juntos. Bizarro, hein? Você é o bichão mesmo, hein, doido? A gente tem aí 3 tipos de formas de vírus. Formas, a gente está falando de forma, ok? Você tem o vírus icosaédrico, é um nome feio. Ele, vendo no microscópio, ele parece uma bolinha. Ele tem 20 lados naquela bolinha dele, por isso o nome dele é icosaédrico. Você tem o vírus helicoidal, ele, visto no microscópio, parece um bastãozinho. Ele é feito em forma de hélice. As proteínas são arranjadas em forma de hélice. Daí vem o nome helicoidal. E a gente tem o meu preferido, estranho falar isso de um vírus, né? A gente tem o meu preferido, que é o complexo. O vírus complexo, ele parece um transformer, ele é muito bizarro. Ele é esse cara aí, ó. Parece uma aranha. Ele é um cara que crava essas garras aí numa bactéria e injeta o material genético nela. Ele é um vírus exclusivo de bactérias, ok? O vírus complexo é exclusivo de bactérias. Beleza? Esses dias eu vi uma postagem em uma rede social que falava assim: ah, esses tantos de vírus que a gente está tendo é porque a gente come carne de animais. Se a gente comer vegetal não tem esse problema. Um grande erro. O vírus ele infecta seres vivos. Um vírus infecta animais, bactérias e plantas. Vírus não tem tempo ruim, tá? Ele infecta mesmo. Então você muitas vezes vai ter plantas infectadas com vírus. Isso acontece. Beleza? A infecção por vírus pode acontecer por via aérea, quando o vírus ele é de via respiratória, na atmosfera ele está aí sendo transmitido, ok? Ele pode ser transmitido pelo toque, troca de fluidos corpóreos, saliva, sexo, sangue, objetos de uso pessoal, ou seja, talheres, copos, dependendo, a pessoa pode te infectar com aquilo. Então, se eu tenho gripe, por exemplo, e eu bebi em um copo e a pessoa vai beber do meu copo, ela pode acabar se infectando com o vírus através da minha saliva naquele copo. Então, a gente tem que ter muito cuidado com objetos pessoais também, beleza? Dona Lutz, coloca alguns tipos de vírus pra gente aí. A gripe é um dos vírus mais mutáveis que a gente tem, ou seja, ele muda muito rápido e muito fácil. A gente tem vários tipos de gripes. Então, assim, a gripe ela se modificou muito ao longo dos anos. A mesma gripe que a gente tinha há 10, 20 anos atrás não é a mesma de agora, por isso a gente tem nomenclaturas diferentes. H1N1, por exemplo, é um novo tipo de gripe, é a famosa gripe suína, não sei se vocês vão lembrar. Então, ele foi um novo formato de vírus de gripe. Isso acontece, a gripe ela muda muito facilmente, mas daqui a alguns anos a gente vai ter um novo tipo de gripe, que vai ser um novo perigo. Por quê? O nosso organismo ele já está acostumado, ele tem anticorpos para um tipo de vírus. Aquele vírus mudou, os nossos anticorpos não vai ter a mesma facilidade para combater, vai ter muitos problemas para enfrentar aquele novo vírus, para reconhecer e combater. Então, aquela gripe pode ser letal para a nossa saúde, nós não sabemos nos defender daquilo ainda, mas pode ser que com o tempo a gente aprenda a se defender daquele vírus e ele não represente mais uma ameaça. Por isso existem as vacinas. O que é a vacina? A vacina é um vírus fraco para o seu organismo aprender a se defender. Então a vacina ela é um vírus. Por isso que muitas vezes uma pessoa vai se vacinar e ela apresenta os sintomas do vírus. Então eu vou me vacinar para gripe. E aí eu apresento sintomas de gripe. Falo, pô, tô doente. Não tá doente, você está apresentando os sintomas da vacina, um sintoma normal. O seu organismo está aprendendo a se defender daquele vírus. Tem pessoas que não apresentam sintoma algum.
mas é normal, acontece de você apresentar algum sintoma. Por isso também, a prioridade para se vacinar são idosos, crianças, porque essas pessoas elas têm facilidade maior em decair na saúde em relação a um vírus da gripe. Se uma pessoa idosa, uma criança fica gripada, a tendência é que aquela pessoa fique muito mal de saúde, ela passe muito mal. Por isso, recomenda-se sempre a vacinação de idosos e crianças. A AIDS é o tipo de doença complicada. Por que complicada? Pensa o seguinte, você tem um inimigo derrotando você, só que ele é o cara que combate exatamente a polícia do seu país. Ele é o especialista em matar polícia e exército. Como é que você vai se defender desse cara? Esse é o caso da AIDS. A AIDS ela ataca a sua célula de defesa, ela acaba com a sua defesa. Como é que você combate uma coisa que mata a sua defesa? Fica difícil. A AIDS, como qualquer vírus, ela é altamente específica. Ela não vai atacar qualquer célula de defesa. Ela vai atacar uma célula de defesa chamada linfócito T. Então ela não vai atacar qualquer uma. Ela vai atacar especificamente um tipo de linfócito. Você tem várias células de defesa. Você tem vários tipos de linfócito. Mas ela vai atacar exatamente o linfócito T. Por isso, recomenda-se muito cuidado ao lidar com uma pessoa que tenha AIDS. Essa pessoa pode te passar através do contato, por exemplo, dos fluidos corpóreos. Tenha cuidado para você não se infectar. A AIDS ela não tem cura hoje, mas ela tem métodos de tratamento. Quais são esses métodos? O coquetel antiviral. O coquetel é um monte de remédio que você toma para suprimir, ou seja, para você controlar o avanço da AIDS. Você não está curado, está controlando o avanço dela. Você não se cura, você só lida com isso, você convive com aquele problema. A AIDS, ninguém morre por AIDS, de causa AIDS. Você não morre, ai meu Deus, fiquei a ideia de que morri. Não acontece. Você morre por doenças oportunistas. O que isso quer dizer? Eu acabei de falar para vocês que a gente pega uma gripe e se cura, o nosso organismo aprende a se defender. Agora, se você não tem defesa, como é que você faz? Esse é o problema da AIDS. Ela acaba com as suas defesas, então qualquer gripe pode te matar. Esse é um grande problema, certo? Nossa bebezinha dengue, vamos falar a respeito da dengue. A dengue é um especialista em infectar as pessoas. A dengue é transmitida pela picada de um mosquito e ele se reproduz com muita facilidade com base na nossa irresponsabilidade. Você deixa ali qualquer área que possa acumular um pouquinho de água e o mosquito deposita seus ovos que vão se transformar em larvas e, posteriormente, mosquitos. Somente a fêmea do mosquito transmite o vírus. Atenção, somente a fêmea do mosquito transmite o vírus. Você tem vários tipos de dengue. Nós não temos exatamente uma medicação para controle da doença. Nós não temos uma vacina no momento para a doença. Então, quando você tem dengue, a única coisa que você pode fazer é repouso, alimentação e hidratação. É muito importante que você não tome remédios. Por que é importante? Vamos a algumas conclusões que as pessoas têm. Brasileiro é mestre em se automedicar, adora tomar remédio para tudo. Isso é um perigo, certo? Remédios servem para agir no seu corpo. Antibióticos são componentes que vão agir em bactérias. Vacina é um método preventivo para vírus. Atenção, você não toma antibiótico para combater vírus, você não toma remédio para combater bactérias. Remédio é para o seu corpo. Antibióticos contra bactérias. Para cada situação você vai ter um método de tratamento. É perigoso você tomar um remédio quando você tem dengue, porque aquele remédio pode ter um efeito adverso, você pode ter um efeito problemático no seu corpo que já está debilitado. Então você não pode tomar remédios, ok? Você só precisa de repouso para o seu corpo se recuperar, alimentação de qualidade e hidratação. Tome água, coma e repouse. E aí os efeitos da dengue serão sanados, eles irão passar.